Olá pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Estou aqui com quem? Walter Trevitz, né? Professor universitário de Direito, psicanalista, radiestesista, pesquisador de ufologia e espiritualidade e meu amigo, acima de tudo, coordenador do Grupo CROM. Por anos a fio, nos brindou com seus conhecimentos dentro do CROM e também na TV, né, Walter? Você vai direto na net, em outros programas que nós temos, né? Sempre que tem oportunidade, a gente está dividindo conhecimento. E por que eu trago ele sempre? Porque é uma enciclopédia ambulante esse homem, entendeu? Então, assim, a gente... E o mais legal, né? Ele tem tanto afeto que ele divide tudo que ele sabe com a gente. Olha que bacana. E isso é coisa de gente já madura consciencialmente. Por isso que ele está conosco aqui hoje, mais uma vez, e nós vamos falar. O tema hoje, pessoal, fica plugado aí. Nós e os reptilianos. Walter, fala um pouco, quem são os reptilianos de fato? Que falam tão mal, uma parte fala mal, outra parte fala bem. Me explica pra gente quem eles são de fato. Bom, os reptilianos, eles têm uma participação na colonização do nosso universo local. Então não é uma participação apenas no planeta Terra, uma coisa pequena, como alguns pesquisadores trazem, e eu mesmo, ao longo de muita pesquisa, há um tempo atrás, eu tinha uma ideia menor de participação deles, e não é. Eles são, segundo conhecimentos que a gente obteve, que eles são a primeira raça que veio colonizar os planetas semelhantes à nossa biosfera, nossa atmosfera, no biosistema semelhante à Terra. Qual que é a característica muito interessante deles? E aí eu convido a todos a prestarem atenção nisso. Eles são geneticistas, né? Aí vão virar para mim, qual o problema? Que vantagem que a gente leva ou não leva? O que significa eles serem geneticistas, né? Significa que toda criatura, toda consciência, toda civilização com essa capacidade, ela é uma civilização que viaja ao universo para colonizar planetas. Né? Então, antes que joguem as pedras nos reptilianos ou falem que eles são criaturas que nos comandam, ou que, né, tem toda aí uma forma de interpretação e de visão em relação a eles, primeiro precisa se ver o papel deles, né? E na formação do nosso universo, como criaturas geneticistas, eles trouxeram não só material genético, como condição experimental de modificar e transformar o soma de criaturas aqui no planeta. Não me perguntem ainda, a Ângela já trago esse recado para você, o nível de interferência que eles fizeram quando eles vieram num primeiro momento. Porque isso ainda é um mistério, vou chamar assim, que eu também, se alguém souber, vamos trocar conhecimento a respeito disso. Mas isso combina muito com a formação do nosso planeta, os dinossauros, né? A pré-história, o tipo de criatura que existia, como era possível existir ou não. Vê-se que em um primeiro momento a dimensão das criaturas eram gigantescas. Por quê? Porque o planeta era habitado justamente para a manifestação de uma determinada consciência num determinado nível, né? Depois isso foi se dissipando, mudando as suas características, até pela interferência de novas formas de vida e consciência que chegaram aqui. Que não, aí sim você tem uma interrupção e um questionamento sério da teoria evolucionista, né? Em que Darwin lançou a ideia de um início de um organismo muito primitivo e do qual ele, de acordo com sua convivência aqui no planeta, ele foi se expandindo, se desenvolvendo, criando formas de expressão e patas e asas, e aí voou, aí saiu da água. Isso tudo fura, né? No sentido da questão dessas colonizações. Eles não são os únicos geneticistas, não é a única consciência, a única civilização colonizadora de planetas capaz de fazer esse tipo de processo, mas eles sim tinham essa capacidade, têm até hoje. Eles estão aqui no planeta Terra? Estão até hoje. Estão internos ou estão como humanos, assim como nós? Existem... Então, uma parte deles habita
no interior do planeta. Uma parte, a maior parte e a maior expressão deles é na quarta dimensão, não é na terceira dimensão. E na questão de serem geneticistas e trabalhar em quarta dimensão, então eles são capazes, de forma híbrida, se representar como seres humanos aqui, né, entre nós. Né? Então, muitos de seres humanos que falam conosco, eles têm, consciente ou às vezes inconsciente, uma matriz reptiliana. Tá? Isso é algo que precisa se entender o processo, né, de transição em quarta dimensão. É difícil a gente falar isso dentro da ciência ou dentro do campo do conhecimento aqui, porque vão dizer que é ficção científica, que né, é um delírio de conhecimento. Não, não é. Né? Só que precisa ter avançar nesse entendimento. Né? E não é uma questão de crença, é uma questão de experimentação, de vivência. Né? Você vai pesquisando e conforme você acumula conhecimento a respeito, você tem conclusões bastante interessantes a respeito. Então, assim, o início de tudo, para a gente entender reptilianos, eles colonizaram o nosso planeta Terra sob o ponto de vista biológico. Né? A primeira massa biológica trazida para cá veio com eles. Eles trouxeram essa carga biológica de formação. E aí vai desde do ser que era semelhante a nós, humanoide, até os seres que hoje são representantes dos reptilianos, que são os répteis em geral. Eles são confederados? Tem alguns que são confederados ou não? Há informações que eu não tenho isso preciso, que tem mais de 700 linhagens diferentes de reptilianos. Alguns fazem parte da Ordem Confederada, que um dia nós vamos falar o que é a Ordem Confederada para eles entenderem, né? Para saber também o que é uma Ordem Confederada. Então, uma parte faz parte sim, né? Mas isso em razão de trabalhos que eles fizeram. Outra parte, não. Porque os reptilianos, como colonizadores, eles trouxeram também na sua matriz espiritual e psíquica a forma de guerreiros, né? De combatentes, de utilitaristas, né? No qual tem uma finalidade para ser cumprida, não me interessa código ético nem moral. Né? Então, assim, se eu precisar sacrificar até eles por eles mesmos, porque o reptiliano, uma parte deles, ele não respeita nem eles mesmos. Se for para cumprir alguma coisa de um bem maior que eles entendam, eles vão chamar assim, sacrificar o meio deles. Né? Então, uma parte ainda age dessa forma, tem uma parte que é confederada, e para ser confederado tem um código também a ser respeitado. Então, eu tenho a informação que passa de 700 formas de expressão diferentes, e só que é o que eu digo, né? Não é uma questão, é uma questão de informação, e obviamente que quando a gente avançar na pesquisa, avançar no conhecimento, pode esclarecer isso melhor. Walter, dizem que a rainha da Inglaterra, e ela traz um sangue real, né, desses reptilianos. Como que você vê essa questão? Isso é verdade? É lenda? Como você vê? Todo mundo diz que a rainha da Inglaterra é um jacaré. Né? Diz que ela é um crocodilo, né? Então, por que associam a realeza inglesa aos reptilianos? Porque a ritualística, em geral, foi ensinada por eles. E a ritualística, o que ela faz? A ritualística, ela repete padrões energéticos de fortalecimento em quarta dimensão de padrões de energia, né? Então, como é que se fortalece a realeza inglesa? Com aqueles rituais que eles praticam, né? Aquelas cerimônias. Então, a rainha passa na carruagem, os soldados ficam perfilados, e aí tem uma missa que é rezada, aí é coroado. Então, tudo isso abre-se portais de vinculação na quarta dimensão. Isso foi ensinado pelos reptilianos. Entendi. Eles ensinaram para todas as monarquias, não é só a inglesa. Só que a inglesa é uma herança que ficou. Então tem esse ponto, né? A outra questão que vinculam ao aspecto reptiliano a realeza inglesa. Ela manda no mundo, quer queira, quer não. Né? O governo oculto tem ali a matriz. Goste ou não goste, desculpa os ingleses, desculpa a realeza inglesa, sem ofensa, sem nada, mas não dá para, né, não perceber que a Inglaterra é o centro que, né, desencadeia decisões de caráter mundial,
né? E decisões também que não puderam mais ser dadas, ou ordens ser dadas, porque mudou, e eles tiveram que retroceder, e aí quem estudar a volta da Inglaterra, a sua moeda original, vai entender o que eu estou falando, que eles faziam parte da zona do euro e saíram dela, porque na zona do euro eles perderam a hegemonia que eles tinham. Então, na tentativa de resgatar essa hegemonia, eles voltaram para trás. Isso estou falando de dinheiro, mas tem um significado enorme em tudo isso. Entendi. Né? Então, eles associam sempre essa questão que várias formas de ação no planeta, de caráter reptiliano, é exercido dentro de uma realeza, de uma monarquia. Né? Então, eles associam, dizem que eles têm essa vertente, essa saída, essa origem eminentemente reptiliana. Por quê? Porque a energia que eles usam, as formas que eles usam, são reptilianas. Mas não é só reptiliana a ritualística monárquica, a ritualística religiosa, a ritualística maçônica, a ritualística de várias outras formas de você se expressar. Só que isso é ruim? Não. Se você tem um código ético, se você tem um propósito ético, a ritualística te ajuda a crescer. Né? Então, se você vai numa loja maçônica e ali é pela espiritualidade, pela ética, pela ordem, você está usando em benefício. Se você, dentro de uma religião, dentro de uma igreja, seja o que for, aquilo tem um código ético, aquela ritualística tem uma forma, né, positiva de ser. A questão é quando ela é usada, ou já foi usada, né, no campo aí das magias, para finalidades que são forçar a vontade corrompida de um grupo ou de um ser específico. Em Portugal também tem muitos zofídicos, né? Seria o quê? Um outro povo lagarto ou não? Sim, tem. Da serpente, em tudo quanto é lugar. Sim, eles têm essa, vamos dizer assim, chamar aí variação, né, de expressão de consciência, mas a gente consegue entender isso, consegue entender essas origens quando a gente conseguir, e aí você fala, você faz isso? Calma lá, né? Eu sei como fazer e como atingir. Mas ainda fazer é um outro passo, né? Ainda, né? Então, e como atingir uma coisa e atingir é outra, né? Mas você vai ter esse clarear de coisas em quarta dimensão. Ô Walter, dizem que os reptilianos, claro que a gente não pode julgar aqui que todos sejam negativos, é meu ponto de vista. Eu acho que existe a dualidade em todas as outras etnias universais. Mas aqui o David Icke, ele fala muito que os reptilianos são negativos e que eles têm um certo planejamento para o futuro da Terra quando chegasse a 8 bilhões de seres. Isso é verdade? Eles querem diminuir com a população humana? Então, a questão da diminuição de população humana, ela tem duas características, né? Ela tem um aspecto que é aquele aspecto de manipulação de massa, então haverá que se manifesta dizendo haverá um extermínio, está escrito lá, e que foi dito, e que o Apocalipse, e que aqui e ali, todo lugar está, né, dizendo que vai ser exterminado, tem esse aspecto que é o aspecto que eu manipulo, né? Então eu, com o meu poder governante, o meu poder de pregação, seja ele qual for, eu solto isso para a massa e a massa fica em pânico, fica esperando, fica se martirizando, né? Esse é um ponto. O outro ponto é o significado real da coisa, que uma parte vai ser exterminada, mas vai ser exterminada por um autoextermínio. É aquele que não conseguir incorporar em si os elementos necessários para ficar no planeta em termos conscienciais, que vai desde o extermínio físico, ou seja, pode sim ser acometido de algum tipo de catástrofe que leve um grupo embora, pode ser sim num outro tipo de situação que é muito improvável, mas não impossível, de aportar uma verdadeira nave aqui e falar, olha, nós vamos promover aí um passeio e quem tiver que ir vai acabar entrando na nave para ir embora e vai aportar em um outro lugar. Isso é também possível, né? É bem difícil acontecer, mas não é impossível, né?
E a própria expressão espiritual de cada um, que a partir do momento que deixa o planeta para o plano espiritual, não vir mais para cá. Esse é o extermínio que se fala. Esse é o eliminar de almas. Só para quem quer saber, ou para quem quer refletir a respeito, nós temos perto de 8 bilhões de seres encarnados no planeta. E temos 30 bilhões de almas aguardando isso, na nossa ordem aqui. Nessa... 2, 3 vezes então, né? Exatamente. Então, mas o que é isso? Né? Isso foi dado a esse tipo de padrão energético de colonização do planeta, a possibilidade de se fazer o maior número possível de consciências, porque Deus se expande o tempo todo, né? Como a gente falou num encontro passado, que, né, a vida não acaba, o universo não para, você não tem, né, o juízo final, você não tem o final, você não tem a morte, tudo vai se movimentando e Deus se movimenta. Então esse número expressivo de consciências fazendo parte desse grupo aqui, aquelas que não tiverem a nossa que eu digo, a nossa aqui do planeta, não necessariamente a minha, eu posso ser talvez um escolhido para ir embora, mas considerando um padrão de quinta dimensão, que a gente diz, uma consciência de uma oitava maior, quem não tiver esse tipo de padrão, ele vai ser levado, inclusive, a grande condição, e vou chamar assim até hipótese de Parecólobos, Nibiru, né, que já está estacionado aqui na nossa região planetária, de acordo com o ciclo que ele completou agora dos 26 mil anos, né, da sua elipse no universo. Ele está agora já está na nossa região do sistema solar, e essa aproximação faz toda uma modificação, uma atração destas almas, aí vou chamar, né, no aspas, exterminadas, mas exterminadas em razão de uma consciência que deve ser levada para um outro nível de evolução, né, nesse sentido. Né? Então aí que entra então essa ideia, só que essa ideia para controle mental é colocada, não, vai ser extermínio em massa, vai ter guerras. Sim. Eles usam isso de uma forma maliciosa para controlar o que as pessoas pensam. Uma pergunta, Walter, existem híbridos reptilianos aqui no planeta? As pessoas afirmam muito que tem híbridos de várias raças aqui. Existem híbridos ou são almas matriz, como você disse, apenas? Uma hibridização mesmo, existe? Eu tenho dúvidas, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Aliás, sua pesquisa, né? Porque eu sei que você pesquisa. Entre pesquisas, entre informações e verificações práticas, se você começa a analisar comportamentos, formas de se expressar, pessoas, grupos, empresas e certos governos, você não tem a menor dúvida que tem uma matriz reptiliana lá, por conta das características que eles respeitam, né? Utilitarismo, sentido bélico, né? Um propósito totalmente, vamos dizer assim, sem considerar só o foco e a utilidade e a finalidade. Esse tipo, né, de comportamento, ele indica a presença, né, se não física totalmente, pelo menos em quarta dimensão de energia, essa expressão que a gente vai lá de uma matriz que a gente encontra nos reptilianos. E para a alegria geral da nação e de todos mais que se interessem por o assunto, nós temos o cérebro reptiliano inscrito na nossa caixa craniana aqui, né? No centro da sua cabeça, acima da sua coluna vertebral, existe uma calcificação, se eu posso chamar assim, desculpe os médicos, desculpe os neurologistas, talvez não seja a melhor forma de definir, mas eu vou chamar assim, uma calcificação acima da sua coluna vertebral, que é a região límbica, está em cima do sistema límbico, que é considerado o cérebro reptiliano, aquele que pensa da forma, né, que quando é para matar, mata, quando é para usar, usa, quando é para cumprir, cumpre,
esta parte se desenvolveu aquém da nossa formação original. Nosso cérebro não é reptiliano. Nós não temos uma formação lá atrás vinda com essa configuração. Nosso cérebro era desprovido disso. Isso foi, de alguma forma, e aí eu volto a vocês, fico devendo o momento em que como fez e quem fez. Pode ser até que foram os geneticistas reptilianos que contribuíram com a formação disso para utilizar da nossa matriz humana, física, sei lá, para os seus propósitos. Aí também eu fico devendo, é uma oportunidade que eu tiver mais informações para passar para vocês vão ter isso. Mas fato é que não é tão assim fora de propósito ou difícil de você enxergar a presença deles ou a manifestação da forma pelas quais eles agem ou trouxeram a sua matriz espiritual e energética que, né? O David Jacobs, ele fala que os reptilianos, eles estariam fazendo essa hibridização para domínio do planeta Terra, que então, no futuro próximo, somente os híbridos tomariam conta do planeta. Isso já não ocorre? Bom, os que estão no poder devem ser semente deles, né? Veja, o planeta Terra, ou a civilização humana, ela já é dominada historicamente. Já é dominada. Pode acontecer que dentro dessa ideia, né, que eles fazem isso para criar um domínio no planeta e coisa e tal, isso se agrave de alguma forma. É possível? É. Né? Agora, aonde um reptiliano não domina você? Aonde um reptiliano te domina? Consciência. Né? Consciência. Nenhum ser do universo não será aprazível ou será do bem, como as pessoas gostam de falar assim, de forma simples, né? Do mal ou do bem, se você não tiver consciência. Se você for um ser inconsciente, pode vir um anjo da 12ª hierarquia e ele vai te colocar numa situação que você vai ser um escravo, porque ele não vai ter o que fazer com você. É como o boi no pasto. Não adianta levar o boi e ensinar ele a ler e escrever se a consciência dele se limita a estar no pasto. Mesmo que eu seja um ser de 15ª dimensão, com uma consciência enorme, se essa criatura não despertou, eu não tenho nada a fazer. E o que a gente pode fazer para não se submeter a isso é despertar. Claro que se eu ficar apagado vendo futebol, com todo futebol que você possa assistir, ou seja o que for, ou ficar só, né, no boteco aí das vidas, ou ficar aí perdendo o seu tempo, lógico que virá reptiliano, vem anjo, vem a energia crística, vem tudo, e você vai ser mais um ali no meio que vai ter que cumprir uma jornada. Se for de escravo, você vai ser escravo. Agora, na medida que você tem consciência, você acende uma luz. E quando você se torna esse ser de luz, que você ilumina, que você irradia, você passa a fazer parte daqueles que têm um conhecimento, aqueles que têm, né, uma jornada, que cumpriram e vão cumprir, né, e que estão ascendendo. Do contrário, você será mais uma cabeça de gado no pasto, você vai ser mais uma criatura que vai até onde você puder ir. Né? E então, essa questão também de ser mal, ser bem do universo, eles são do bem, eles são do mal. Eles são do mal para aquele que não percebe nada. Aquele que, claro, sabe, usando uma metáfora, usando uma linguagem figurada, é aquele que deixa a casa aberta, que não se protege, que não conhece, que não vai buscar, que não sabe nem que dia que menstrua no mês, que não sabe nem o que nasce, o que morre, não sabe nem a fase da lua, não sabe nada de si. Esse tipo de criatura é o que está vivendo na grande massa no planeta. As pessoas não sabem, tem uma dor, vão tomar algum remédio, mas não sabem a origem dessa dor, por quê? Morrem desgraçadamente de tudo quanto é doença, ainda que morram de doença, porque eu também sou vítima disso, posso ser, né? Mas pelo menos a gente tem uma noção do que a gente é, do que a gente vive. É essa a diferença. Agora, se não, vem reptiliano, vem draconiano. Draconiano é uma derivação que é interessante depois falar, se você quiser, pergunte. Claro. Então, é isso, gente. Né? O serzinho do mal,
é aquele que você, né, permitiu e permite. Do contrário, você fechou a guarda, você guardou, você se formou, você se desenvolveu, não tem ser do mal do universo. Pelo contrário, quanto mais eles veem que você sabe, mais eles vão te respeitar. Porque nenhum extraterrestre te respeita se você não tiver consciência. Ele pode não mexer com você, porque tem outro dizendo, cuidando de você aqui, que você devia ser grato. Porque tem uma outra turma cuidando da gente aqui. Porque tem uns carinhas aí que eles também não ligam, não. Se eles quiserem, se aproveitam de você. Eles não se aproveitam porque não deixam. Mas eles também não te respeitam. Porque sabem que você não sabe nada de você. Né? Você não sabe, você não tem visão de quarta dimensão, você não, né, não sabe de onde você veio. Do jeito que você tá também, né? Então esse é o caminho, gente. Né? Você falou dos draconianos. Fala um pouquinho, nós temos aí 2 minutos aí para encerrar. Quem são os draconianos? Os draconianos é uma criação genética feita pelos reptilianos. Na verdade, é uma subdivisão São genética. parentes. São parentes, são derivativos, vou chamar assim, derivados, né? Geneticamente, uma criação reptiliana. Então, são seres de criação reptiliana. E alguns até com uma energia super, hiper interessante. Os dragões, eles têm um significado aqui no planeta lindíssimo, né? Então, assim, não é necessariamente algo que se tenha a colocar o dragão, o Draco... Porque... Uma coisa negativa. Não, né? isso tem uma... Agora estude, né? Vamos ver, estudar, pesquisar. Os dragões, numa época, tinham uma finalidade bastante interessante no planeta. Eles eram sanitaristas. Como eles emitiam fogo pela boca, eles acabavam com tudo que era tipo de infecção, de coisas no planeta que naquela época estava se multiplicando, alastrando muito rápido. Por quê? Porque os geneticistas trouxeram material genético, estavam trabalhando nisso e nem tudo dava certo. Não pensa que geneticista também nasce sabendo. Os caras fazem besteira. A gente vê por aí, tem umas criaturinhas aí, até de 2 perninhas, parece que é experiência genética mal sucedida. Acontece, né? Isso não é gozação e não é para tirar de ninguém, não. Acontece. Então eles também fizeram, pesquisaram e algumas coisas não deram muito certo e tal. E os dragões, nessa missão deles, uma delas, como eles tinham uma propriedade no esôfago de criar um gás hidrogênio ali, uma certa reação química, eles expeliam fogo e serviam como uma espécie de, né, eles criaram uma situação sanitária no planeta naquela época lá. Então, Tudo tem uma função, né? Tudo tem uma função, tem uma história, tem uma coisa, tem muita coisa boa, né, que a gente pode aproveitar. Tanto é que os dragões são considerados divindades chinesas e de um povo de mais de 10 mil anos aí de história, de conhecimento e sabedoria. Então não é para... Eu acho que a pesquisa é tudo, porque ela nos abre portas para ter outras visões, né? É verdade. Porque senão a gente fica só no eu creio e você não vai atrás pesquisar, vai pesquisar, né? As coisas estão aqui na nossa cara. Nunca antes foi tão aberto o conhecimento para nossa raça. Então, existe um motivo para isso, né? Eu penso assim, que todos serão chamados. Alguns vão se escolher ou não. Né? Muitas pessoas não vão, como o Walter falou, não vão nem atender o chamado, entendeu? Não é isso, Walter? É verdade, todos foram escolhidos e poucos se escolherão. Isso é o nosso amigo Kron fala. Kron já disse aí há anos, quando eu comecei nessa vida de pesquisa, graças a esse anjo aqui do meu lado. Anjo não, tô longe de ser anjo também, não vamos... Para mim foi, tá vendo? É porque eu tinha consciência, né? Porque se o anjo aqui também fosse tosco, ia ficar no pasto, né? Eu saí um pouco do pasto, ela me deu, né, a luz para entender tudo isso. Então já lá nas primeiras mensagens que ela nos deu, né, nos mostrou, ele disse isso e isso eu guardo para minha vida, né? É verdade. Todos foram escolhidos. E poucos se escolherão. Aí é o autoextermínio, não é nem um extermínio externo. A pessoa está se acabando no sentido de estar disponível para uma nova ideia, para uma nova dimensão. E o momento de acordar é agora, né, Walter? Sim. Bom, eu agradeço a presença do Walter Trebitz, que sempre nos brinda com muito conhecimento. É uma honra enorme para mim. Ele é exagerado quanto a minha pessoa, porque eu estou muito longe de ser anjo também. Eu tô mais ainda na fase de leoa, sabe? Que eu arranho pra caramba, mas uma honra estar com esse meu amigo querido. Ele volta muito mais vezes, aceitou compartilhar muitos seus conhecimentos com a gente e por isso nós vamos fazer vários programas juntos. Gratidão, Walter, uma honra enorme estar contigo. Passa seus contatos pro pessoal.
Meu e-mail, Walter com W e um H depois do T. Então é Walter, aquele Walter teutônico lá antigo. Tá? Não esqueçam W e H depois do T. ADV, tudo junto, adv@hotmail.com. Podem escrever, podem perguntar e podemos conversar e tudo é conhecimento. É isso aí, pessoal. Até o próximo Conexão X aqui na Galáctica. Vem com a gente.